casa respirava num compasso lento, como quem tenta não perturbar um segredo antigo. Clara estava junto à janela, os cotovelos apoiados no parapeito, observando a neve que começava a cair em cortinas densas. As luzes de Natal, guardadas em uma caixa no armário, permaneciam apagadas. Apenas uma vela, solitária, projetava um pequeno círculo de calor sobre a mesa de madeira. E suas chamas lançavam sombras longas que se esticavam pela sala como dedos cansados. O ar trazia o cheiro da madeira queimada e de chá esquecido. Havia também um residual de canela no ar, lembrança das receitas testadas durante anos. Cada ruído na casa, o tic-tac do relógio, o rangido de uma tábua, o sussurro do vento na chaminé, parecia ampliar o vazio. Lá fora, a rua já era um borrão branco. Postes e árvores surgiam apenas como vultos. O vento pegava os flocos e os atirava contra o vidro, escrevendo mensagens efêmeras que logo desapareciam. Ela tocou o anel imaginário no dedo e sentiu o formato do que não mais estava. A ausência tinha contornos. A cadeira vazia junto à mesa. O pano de prato que não era mais estendido por mãos familiares. A capa do livro dele repousando como um fantasma na estante. As memórias vinham em pequenos fragmentos. Um riso, um copo tocando outro, uma frase sussurrada na cozinha. E formavam cenas que queimavam devagar no interior de Clara. Fechou os olhos e deixou que a lembrança da voz da mãe viesse, baixa e calorosa, cantando canções de Natal antigo. Por um instante, a casa voltou a ser cheia. O aroma do panetone, o brilho infantil nas janelas, as vozes que preenchiam cada canto. Mas o instante desfez-se, tão rápido quanto vinha. A vela continuou a lutar contra a escuridão. As lágrimas vieram sem alarde. Não eram só de saudade. Tinham sal de histórias não contadas, de pedidos que ficaram no ar. De promessas quebradas pelo tempo. Ela as deixou escorrer, sentindo o gosto amargo que lembrava tudo aquilo que se perdeu. Ainda assim, havia algo tênue que não se apagava, uma espécie de coragem mínima, uma vontade de não ceder por completo ao frio. Clara arrumou a manta pelos ombros e aproximou a cadeira da janela. Mantinha a vela acesa como quem mantém uma conversa com o impossível. A chama pequena era seu pequeno ato de resistência contra a noite extensa. Quando o relógio bateu 11, o som fez-se companhia. A nevasca engrossou, transformando a paisagem em um quadro monocromático e silencioso. Na véspera de Natal, o silêncio tinha densidade. Não era vazio absoluto, mas um espaço aguardando algo, um passo, uma presença inesperada. Clara, com as mãos cruzadas ao redor da xícara fria, segurou a vela como quem segura uma promessa. Permitiu-se acreditar, ainda que timidamente, que o amanhecer poderia trazer não apenas frio e lembranças, mas um fio de luz capaz de aquecer o que restava do seu coração. O primeiro som foi como um rumor vindo da madeira, um toque curto, incerto, que se perdeu entre o vento e as tábuas frias. Clara deixou o livro escorregar entre os dedos, a página marcando um silêncio que crescia. Lá fora, a noite empilhava neve em cortinas brancas. Dentro, a casa respirava um calor amarelado que cheirava a lenha e canela. A respiração dela formou um fio de vapor que subiu ao encontro do frio. E por um instante, todos os anos de ausência pareceram comprimidos naquele instante. Houve outro toque, mais firme. Clara caminhou até a porta como se atravessasse uma memória.
Ao abrir apenas a fresta, viu o contraste que a imagem guardava. Lá fora, o azul cortante da temporal. Aqui dentro, o brilho suave da lâmpada e o alento das brasas. Uma figura encapuzada recortava-se na neblina. A neve grudava na capa. O capuz escondia o rosto, mas as mãos que se estendiam tremendo. Eram claras na linguagem do pedido. Por um segundo, o impulso de fechar a madeira foi forte. A casa era o santuário de seus medos e também dos vestígios do marido perdido. Cada gesto havia sido calibrado por aquela ausência. Mas veio à mente a lição da mãe. Casa que se abre é casa de bênção. Clara deslizou o trinco com dedos que vacilaram, como se escolhesse entre fechar-se ao mundo ou deixá-lo entrar. Alisou um pequeno tapete com delicadeza e ofereceu-o ao visitante. Gesto simples que disfarçava um tremor maior. Ele entrou, encharcado, com a voz baixa quando perguntou: "Posso ficar?" Ela assentiu. O casaco pingava sobre o piso quente, formando fumaça tênue. O calor subiu, e aos poucos o rosto do estranho tornou-se visível. Tinha olhos cansados, mas sem dureza. Ao sentar-se perto da lareira, recebeu uma caneca de cacau. Clara guardava o chocolate como conforto solitário, e oferecê-lo lhe deu uma estranha alegria. Conversaram pouco. As palavras do homem eram medidas, cada uma carregando pedaços de uma jornada. Clara não pressionou. Ouviu. Reconheceu em pequenos gestos, uma cicatriz na mão, o modo como encolhia os ombros. Ecos do passado que a tocaram mais fundo do que qualquer explicação. Havia algo na presença dele que desatou um nó velho dentro dela. O sentimento de que a misericórdia e o calor humano podem retesar o coração ferido. Lá fora, a tempestade martelava as janelas. Ali dentro, o tempo ganhou ritmo novo. Clara sentiu subir uma vontade antiga de rezar, não por milagres grandiosos, mas por paz simples. Que aquele visitante tivesse descanso, que ela conseguisse abrir-se outra vez à esperança. Ao cobri-lo com um cobertor, percebeu que o gesto a aquecia também. Quando ele agradeceu, a palavra saiu pequena, mas verdadeira. Não sabiam o nome um do outro. Talvez nunca soubessem. Mas naquela véspera, com a porta entreaberta para o inverno e o lar oferecendo refúgio, a decisão de Clara foi mais que hospitalidade. Foi um passo para fora da sombra que habitava o seu coração. O estranho era, naquela noite, o motivo e o símbolo de que o Natal podia ainda trazer renascimento. Não com festas ou luzes, mas com a fé que ensina a abrir a porta a quem bate. O calor da lareira organizava o ar dentro da casa como quem ajeita papéis espalhados. Cada sopro de chama punha uma coisa no lugar. As tábuas rangiam com a temperatura e lá fora, a neve martelava as vidraças em um ritmo obstinado. Clara pôs 2 canecas fumegantes na mesa de centro. O cheiro de laranja e canela se misturou ao pinho seco, formando um refúgio olfativo contra a noite branca. Elias sentou-se com o capuz ainda úmido, os olhos marcados por estradas e por noites sem sono. Havia na voz dele um cansaço que parecia esculpido. Ao falar, as palavras vinham baixas, como se pedissem permissão para existir. "Obrigado por me deixar entrar", disse. "Sou Elias." O nome ficou pairando, simples e real. Clara não perguntou demais. Envolveu as mãos na cerâmica da caneca e deixou o calor subir pelos dedos. Foi ela quem começou, não com princípios, mas com silêncio. Depois, se trinou com uma confissão tão pequena que parecia possível acolhê-la.
Elias contou do acidente que anos atrás fizera sua vida mudar de curso. Havia culpa em cada frase, uma culpa que não cabia em palavras de igreja, que não se dissolvia nas fórmulas prontas. Falou das tentativas de pedir perdão, das missas que assistira de longe e da vergonha de imaginar um perdão que não teria para ele. Clara deixou que as memórias dele encontrassem as dela. Havia nelas pontes trêmulas. O marido que ela perdera, os aniversários que transformaram-se em salas vazias, a Bíblia guardada num fundo de caixa, porque rezar doía mais que silêncio. Revelaram-se não só as histórias, mas os pequenos gestos que mantiveram o luto vivo. Um prato não lavado, uma canção que não parava de tocar na cabeça, e a honestidade desses detalhes os aproximou. As lágrimas apareceram com naturalidade. Não foram espetáculos, foram respirações que escapavam. Falaram do que era imperdoável e do que talvez pudesse ser perdoado. Perdoar-se por ter seguido em frente, perdoar os que saíram sem aviso. Aceitar que a fé nem sempre é uma certeza. Às vezes é apenas um fio que se reata aos poucos. Num gesto simples, Clara encostou a mão sobre a de Elias. Era uma mão calejada, quente. O toque selou uma aliança silenciosa. Não estamos sós nesta travessia. A conversa deslizou para perdões menores, aqueles que salvam o dia a dia, e para promessas humildes de ação. Mostrar uma carta guardada dentro de um livro, visitar juntos a igreja no dia seguinte para, talvez, sentar no último banco e não sair apressados. Lá fora a tempestade diminuiu. De vez em quando, um farol cortava a escuridão, lembrando que a vida seguia além daquela sala. Dentro, o fogo continuava a crepitar, mas já não soava apenas como calor físico. Era também um calor que vinha da partilha. Clara sentiu o peso da culpa deslocar-se um pouco. Não sumira, mas mudara de lugar. Elias parecia menos curvado. Algo nele se soltara, como uma corda que cede sob o nó. Ao despedirem-se, falaram de coisas práticas. Um cobertor a mais, um espaço na mesa. Essas trivialidades eram pontes para a normalidade. Quando a porta bateu, Clara ficou junto à janela, observando a silhueta de Elias afastar-se na neve. Acendeu uma pequena vela no parapeito, gesto singelo, sem rito, e, por um instante, jurou que ouviria outra voz além da sua própria dor. Naquela noite, o perdão não veio como milagre repentino. Veio em frases ditas às pressas, em mãos que se tocaram e em promessas modestas. A fé reapareceu não inteira, mas em fragmentos, suficientes para aquecer 2 canecas e para, talvez, recomeçar. O corredor acendia-se em fileiras de velas que alongavam sombras como dedos. O brilho tremia no verniz das tábuas, desenhando mapas de luz sobre os quadros antigos. O cheiro quente da cera misturava-se ao perfume seco do pinho e trazia à casa uma presença antiga, quase litúrgica, como se cada chama fosse uma pequena prece. Lá fora, a nevasca batia nas janelas, em pancadas irregulares. Dentro, o som parecia distante, como uma lembrança que se dissolve. Clara segurava a fotografia com uma firmeza que queimava os dedos. O papel trazia um verão, um rosto que ela conhecera tão bem que já se tornara parte da própria pele. A imagem guardava risos e promessas interrompidas. Olhá-la era abrir uma ferida antiga que cicatrizara por fora, mas doía por dentro. Entre os dedos, o retrato vibrou como se pedisse algum remédio que só o tempo ou o perdão poderia dar. Do outro lado, o homem que ela deixara entrar ajoelhara-se no meio do corredor. O joelho batendo na madeira fez um som baixo, humilhado. Não ergueu a cabeça até que as palavras,
pequenas, cortadas, saíssem. Não vim buscar absolvição, murmurou. Vim para que você saiba que eu assumo o peso do meu erro. Peço perdão. O nome do pedido caiu no ar com o peso de uma sentença. Perdão. Uma palavra que nas missas de Natal era lançada ao vento com facilidade. Mas ali, sentida contra o corpo de Clara, exigia uma resposta que vinha de mais longe que a razão. Memórias vieram de repente. Uma discussão na estrada, um telefonema que trouxe a noite mais escura, a casa transformando-se em abrigo de coisas que não se falavam. Clara reconheceu, em cada lembrança, o contorno do rancor que a mantivera inteira. Perdoar poderia parecer trair aqueles que partiraram. Manter o ódio, porém, era condenar-se a carregar uma pedra que ninguém mais sustentaria. Ele levantou os olhos. Havia no rosto dele um cansaço que não se lavava com palavras. Noites mal dormidas, passos que se arrependeram tarde demais. Não buscava desculpas, apenas verdade. O arrependimento não era espetáculo. Era uma presença nua, pedindo abrigo. Clara tocou a fotografia e sentiu o frio do papel, como se fosse a mão de quem não voltaria. Lembrou-se das palavras que ouvira na infância. Que perdoar não apagava a perda, mas libertava quem perdoava. A fé, tão enraizada nos pequenos rituais ainda cultuados por ela, sussurrou: perdoar é escolher a vida. Demorou um instante que pareceu eterno. O orgulho, o medo de desmanchar o luto, lutaram com o desejo de soltar o veneno que a mantinha em vigília. Por fim, Clara fez um movimento simples. Guardou a fotografia no peito, como se guardar também fosse acolher, e estendeu a mão. Quando as palmas se tocaram, algo mudou sem espetáculo. O ar ficou menos denso, as sombras recuaram um pouco. Ele chorou, mas eram lágrimas contidas, de quem começava a limpar o que havia rompido. Clara sentiu que não eliminara a dor, mas dividira o peso. O perdão, naquela noite, revelou-se menos um gesto triunfante e mais um ato humilde, uma decisão de fé de que o amor pode recalcular destinos. Voltaram à sala, sentando-se perto do fogo. O mundo lá fora continuava branco e bravo. Mas dentro havia um novo compasso. Clara murmurou uma oração curta, pedindo força para manter o gesto vivo, para que aquele perdão não fosse apenas lampejo, mas caminho. Ele respondeu como obrigado, que continha promessa e súplica. Não era fim de tristeza, nem sinal de fácil reconciliação. Era começo de algo frágil e verdadeiro. A casa, até então depósito de memórias fechadas, abriu uma fresta. A fé havia sido testada e pela escolha de humanizar o outro. Ambos encontraram um pouco de liberdade. Clara percebeu, finalmente, que perdoar também era um ato de amor a si mesma. Permitir que o coração respirasse de novo naquela véspera de Natal. Quando a casa finalmente acordou, foi pela luz antes do som. Uma aurora de ouro entrou pela janela como quem traz notícia boa. Partículas de pó rodopiavam no ar e se alinhavam aos raios, transformando a sala num santuário discreto. Clara ficou deitada por um instante, os olhos abertos para a claridade que parecia limpar as bordas do dia anterior. A lareira soltava um último suspiro de calor, e o cheiro de canela e madeira queimando ainda marcava cada móvel. Cada canto da memória. No batente, as duas figuras tinham a silhueta recortada pela luz. O homem que chegara na tempestade parecia menor sob o sorriso tímido que agora o iluminava. O rosto dele, seco da neve, tinha uma expressão rendida, como quem aceita o que já não merece e recebe o inesperado. O abraço que trocaram foi leve e denso ao mesmo tempo. Um apoio sem explicação, uma confissão feita sem palavras.
Clara sentiu nas palmas a honestidade do gesto. Um perdão oferecido e acolhido, como quem devolve a paz ao corpo. Lá fora, a neve brilhava em milhões de cristais. Cada floco refratava o sol de manhã, e algo naquela cintilação parecia dizer que as coisas se recomporiam. A guirlanda simples pendurada na porta refletia o brilho e tremia ao menor sopro, como se também estivesse aplaudindo. Um pássaro pousou no parapeito, encolhendo-se contra o frio, e olhou para dentro como que curioso com a cena humana de reconciliação. Quando pousou ali, pequenino, Clara estendeu a mão, e o pássaro aceitou. Foi um milagre diminuto, mas suficiente para que o coração dela se aquecesse de vez. Sentados à mesa, envolvendo-se num silêncio que não gravava culpa, falaram do que fora e do que ainda poderia ser. Ele contou das estradas, das escolhas erradas e das voltas que a vida dá. Ela falou dos vazios e da ferida que trazia no peito, não para reviver dor, mas para mostrar que estava pronta para a cura. O perdão entre eles não precisou de muitas palavras. Ocorreu como um acordo tácito, selado por olhares e por aquela manhã clara. Logo a casa encheu-se de vozes. Vizinhos, atraídos pela janela luminosa, bateram a porta com bolos feitos às pressas, cobertores e pequenas histórias para trocar. A comunidade entrou leve, trazendo calor humano suficiente para completar o que as paredes haviam guardado em silêncio por tanto tempo. Clara percebeu que a fé que sentiu voltar não era apenas crença em algo distante. Era a prática de acolher, de abrir mão de mágoas, de estender a mão ao outro mesmo quando o mundo parece frio. Antes de saírem para ajudar quem ainda caminhava na rua coberta de neve, Clara ajeitou a guirlanda na porta como um pequeno rito, um sigilo que dizia que a casa estava de portas abertas para a vida. Eles saíram com passos firmes, sem pressa de apagar a história, apenas decididos a viver o próximo capítulo com mais ternura. O sol deixava traços dourados sobre a mesa, como se escrevesse um bilhete: recomece. O milagre daquele Natal foi discreto e profundo. Não houve trovoadas ou sinais miraculosos demais para crer. Houve sim a transformação de corações que se reerguem, o perdão que solta correntes e a fé que reconstrói veredas. Clara sentiu que nada apagará as perdas, mas que agora caminharia com menos peso, com olhos que voltavam a ver os pequenos milagres dispostos no dia a dia. A manhã abriu-se inteira para a esperança, e por entre flocos e luz nasceu uma nova jornada.